Boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais uma live. 8 horas em ponto aí no Brasil e 6 horas em ponto aqui nos Estados Unidos. Minha querida Débora, a primeira atleta entrando. Grande Ian, SRun tá conosco. Super Henrique, Flávio. Pô, a galera já chegou em peso aí. Fernanda, Vida Corrida. Fala, Grande Sam, Paulo e mais 5 pessoas que eu não consigo ver o nome aqui. Kaká também, pô, a galera da SRN em peso. Teógenes, seja bem-vindo também. Show aí, Caravina. Boa. Boa, Daniela Campos, Vitor, Super Sara, Fernanda, professora de natação, nossa atleta da SRN. Pô, menos de um minuto já temos 32 pessoas, muito show. Vamos esperar aqui agora a nossa estrela. Estrela não, ela não gosta que chama ela de estrela. A nossa convidada especial, a grande Ivonete. Galera, a nossa live, fala Sônia, seja bem-vinda. Inês também, puxa vida, só galera bacana aqui, viu? Muito show. Vamos ver aqui a nossa amiga aparecendo ou não, vamos lá. Fala Luciano, boa noite aí, um grande abraço também. Olha aqui a fera chegando, hein? Vamos ver. Leandro, nosso grande diretor técnico da SRun, uma das pessoas que contribuíram muito aí para o sucesso da Ivonete, também está aqui conosco. Olha, pessoal, para quem não sabe exatamente o que é a nossa live hoje nós vamos bater um papo muito bacana com a Ivonete. Ivonete é uma atleta nossa da SRun, é uma atleta que já era gigante antes de treinar conosco. O Wilson acabou de chegar, o marido dela, está aqui conosco. E aí, ok, filho, vou explicar. Então a Ivonete, aqui chegou a moça. Vou visualizar a moça aqui, vamos lá, Ivonete, hein? Estamos aguardando agora a Ivonete, aí eu vou falar brevemente o que é a nossa live, tá ok? Bom, pessoal, enquanto aguardamos aqui a Ivonete, o objetivo dessa live é para que... Uau, chegou a grande Ivonete, seja muito bem-vinda. Eu vi o Wilson primeiro aqui e não vi você, fiquei preocupada, cadê ela? Boa noite, galera, tudo bem aí? Chuva de likes especial para a Ivonete, galera, ó, chuva de likes, vamos ver aí. Aperta sem dó aí. Ó, vai chegar um monte de like aí agora, hein, ó. Valeu! Bom, pessoal, olha aí, show de likes aí para nós. Olha aí, parabéns, Ivonete. Que legal, bom, pessoal, legal. Obrigada, pessoal. Para quem não conhece essa gigante que não é muito grande, né? Ela fez uma prova nesse final de semana de 226 quilômetros pela praia. Uma das provas mais duras que temos aqui. E aí, ela não só fez esse percurso todo, como chegou em 3º lugar geral e 1º lugar feminino e batendo o recorde e o próprio recorde. Então, assim, é tudo de maravilhoso. Então, é por isso, Ivonete, que você é a nossa convidada para estar aqui, para compartilhar essa sua proeza, que eu tenho certeza que vai muito além da corrida, que com certeza é também para a vida. Então, eu quero compartilhar com todas as pessoas qual é o desafio de fazer uma quilometragem tão grande, mas, mais do que isso, o que é vencer a si mesmo, o que é superar desafios, o que é ter consistência, persistência, foco, nem que seja para qualquer uma das pessoas que estão nos vendo, né, Ivonete? Que seja percorrer 2 quilômetros, 5 quilômetros, que seja. Esse aqui é o grande objetivo da nossa live. Então, Ivonete, eu queria que você se apresentasse pessoalmente primeiro. Quem é a Ivonete? Como muitos brincaram, igual faz o Globo Repórter, quem é a Ivonete? Como ela vive? O que ela come? O que ela faz? Então, se apresente, Ivonete. Então, pessoal, oficialmente, então, meu nome é Ivonete, uma boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quem é a Ivonete? A Ivonete é uma pessoa normal, come das mesmas coisas que todo mundo come, né? Eu sou casada, eu tenho uma filha,
né? Até março eu tinha um trabalho que eu tinha que frequentar às 8 horas por dia. Então, depois desse período, eu acabei indo trabalhar com meu esposo, que tem uma representação. Então, na corrida ele é meu apoio e no trabalho eu sou o apoio dele, né? Tenho casa para cuidar, tenho família para cuidar, né? Tenho todos os Depois afazeres pede ele levar teu domésticos rostinho para dar diários. um tchau pra gente. Oi? Não entendi. Depois fala pro Wilson aparecer aí atrás, dá um tchauzinho pra gente, se ele estiver aí. Tá bom, tá bom. Então, é uma rotina normal como todo mundo, né? E os treinos que eu faço, geralmente eu tento conciliar, muitas vezes de manhã, ou de meio-dia, ou no final do dia, conforme vai dando o espaço, eu tento conciliar, conforme a minha planilha, né? Que hoje quem me treina, quem me orienta é o Leandro. Isso aí. E onde você mora? Eu moro em Dayal, aqui em Santa Catarina, Saulo. É muito longe Vocês de onde tem a conhecem prova, a né? Terra da Oktober? Oi? É muito longe de onde foi a Conhecem a Terra? prova? É bem longe, Saulo, dá umas 12 horas de viagem, mais ou menos. A minha cidade aqui, muitos conhecem, outros não, mas é do lado de Blumenau, que é a terra da Oktoberfest. Quem não conhece, né? Todo mundo conhece, né? É isso aí. E me diz uma coisa, por que você começou a correr? E quando você começou a correr? Então, a vontade de ter uma vida mais saudável foi o início de tudo, né? Então, eu estava sobrepeso, eu tinha 20 quilos a mais ou menos. E aí, um dia desses, eu disse, não, mas eu preciso mudar. E estava chegando a minha formatura, e eu queria estar bonita no vestido. E aí começaram as desculpas, né? Ah, hoje não, hoje tem trabalho, aí hoje tem leitura, hoje eu estou cansada. Aí um dia eu caí na real e disse, não, se você não fizer sozinha para você, ninguém vai fazer. E aí eu comecei, né? Comecei Isso foi a quando? cuidar mais na alimentação. Olha, isso faz uns 6 anos, mais ou menos. 5, 6 anos, é. Então, comecei a cuidar mais da alimentação e comecei a caminhar, comecei a pedalar, comecei a correr um pouco. E assim, foi crescendo aos pouquinhos a vontade que despertou mais a vontade de correr e de fazer um exercício, né? E Tá. aí, de repente... Opa! Não, pode E aí, de continuar. repente, eu me vi Daí, de repente, eu me vi, dois amigos do trabalho me convidaram para uma prova. Eu pensei, opa, vamos então. E aí foi a primeira corrida de 5 quilômetros. Foi em Florianópolis, e aí um tempo bastante alto, porque era a minha primeira vez, né? Comecei a treinar e fui lá e fiz. E aí não parei mais, eu gostei tanto, né? Naquele primeiro dia eu olhava que era uma corrida internacional, era uma meia maratona, eu vi os quenianos lá de 21 quilômetros, eu pensei, nossa, eles devem dar uma volta de todo o tamanho e eu vou fazer só 5. E aí foi que tudo começou. Achei muito grande aquilo que eles iam fazer e me vi depois fazendo muito mais do que isso, né? Ó, e antes de você me responder, por que você optou pelas longas distâncias, eu vou falar para o pessoal que aqui embaixo ó, tem um aviãozinho, tá vendo? Se vocês clicarem nesse aviãozinho e mandar para as pessoas que gostariam de assistir essa live, é só encaminhar para elas e convidá-las a escutar a Ivonete, que eu tenho certeza que ela tem muito para falar conosco. Mas então, Ivonete, por que você então migrou para as longas distâncias? Porque tem pessoas que gostam da velocidade curta, tem pessoas que gostam da distância. O que te despertou pela distância? Assim, Saulo, eu até no início, eu estava em uma distância mais curta, né? Porque você tem que dar um passo de cada vez, né? Então, fazia 5, fazia 10. Quando eu via que eu estava preparada para evoluir, né? Eu tinha o tempo suficiente, né? Minhas pernas já estavam acostumadas a correr, né? Porque o teu corpo tem que se adaptar a essa distância. Não dá para a gente sair de 5 direto para 42 ou direto para 21. Então, foi uma evolução. Foi de 5, foi para 10. Aí o desejo de fazer uma meia maratona, e aí veio a maratona, e aí foi a vontade de evoluir mais na distância, né? Mas, assim, ó, o meu perfil é mais de resistência, mas o meu treinador disse que nós também temos que trabalhar velocidade, então o foco agora também vai ser o trabalho com a velocidade.
E a gente aos Perfeito. poucos está ganhando isso também. E eu acredito que essa metodologia já tenha contribuído para a prova dessa vez. Porque Não, com certeza. um bom ultramaratonista também tem que ser veloz. Para quem é ultramaratonista aqui, guarde esse recado. Um bom ultramaratonista também pode e deve ser veloz. Você está sendo prova viva disso, né, Ivonete? Eu realmente sou prova viva, porque quando eu conversei com o Leandro a primeira vez, eu disse, poxa, Leandro, mas tiros, vamos tentar. E não tinha muita afinidade, né? Mas ele aos pouquinhos foi colocando na minha planilha, no meu planejamento, né? E olha, a gente conseguiu tirar de letra, isso foi bem tranquilo, eu achei até que isso ia me incomodar um pouco mais, mas foi bem tranquilo a evolução disso. Eu gostei bastante de fazer da forma que o Leandro colocou aqui para mim. Ótimo. Então, vamos fazer aqui, então, uma das primeiras perguntas. Como conciliar tantas horas de treino por um período aí de 5, 6 meses para uma prova dessa, por exemplo, conciliar isso com a família, com a vida social, para que também não seja aquela pessoa bitolada, né, Ivonete? A gente não pode ser uma pessoa que se isola do mundo e faça a sua corrida. Como que você trabalha isso? Assim, Saulo, para mim é tranquilo, porque quando eu recebo a planilha do Leandro, né, dessa Run, eu já recebo ela com antecedência, então eu já consigo visualizar na semana como eu vou me planejar, né? Então, o que eu vou fazer na segunda, qual é a quilometragem, já olhando também para o final de semana, se eu tenho um compromisso ou não, Perfeito. né? Negociar também o planejamento disso, eu tenho um longo no sábado. Leandro, nós podemos colocar isso para sexta, no final do dia, que eu tenho disponibilidade? Então, eu costumo administrar dessa forma, porque um treino longo, ele vai fazer falta lá na frente se eu não fizer. O treino curto da mesma forma, mas como eu faço longa distância, o treino longo para mim é essencial. Então eu me planejo dessa forma. Claro que com a família eu também tenho que negociar, porque como a gente treina muitas horas por dia, a gente treinou, teve dia que a gente treinou 100 quilômetros, então eu tenho que conversar com meu esposo e dizer, ó, tal dia eu vou sair, eu vou fazer um solo, né? E eu vou passar o dia correndo, né? Você pode me acompanhar ou não? Tem vezes que ele não pode me acompanhar, né? Fizemos alguns treinos que ele me acompanha de bicicleta, mas também tem treinos que eu combino com os amigos, tipo, sábado a gente vai rodar numa pista ou numa montanha, então com eles tendo aquela atividade. Então é assim que eu administro meus treinos. Eu tenho vários amigos que devem estar aqui também assistindo a gente aqui na live, que são prova disso, que a gente faz esses treinos em parceria, um ajuda o outro. Então, inclusive, Ivonete, sejam muito bem-vindos aos amigos da Ivonete, que acabou que eu nem dei boas-vindas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e espero também ajudar a contribuir com as informações da Ivonete. Então, olha só, Ivonete, o que você disse é o seguinte, que treinar de forma planejada é conhecer a sua planilha no início da semana, olhar para ela, sentir o peso dela, fazer toda a conciliação familiar com o Leandro, para que as coisas se encaixem e, se possível, com a ajuda dos amigos, do Wilson. A sua filha ainda é nova, né, ou não? Sim, é nova ainda, mas ela tem 24 anos, mas ela não curte muito a minha corrida, não. Ela Tudo bem, gosta mas de faz outras parte. coisas. Curte Parte, a mãe correndo, mas ela não gosta. Que bom, então agora já foi feita então essa apresentação pessoal. Foi feita uma pergunta aqui ainda na apresentação inicial. Por que você fez essa prova duas vezes? A Renata Casadei, a Renata perguntou por que você fez essa prova e a Sônia Maura perguntou por que você fez ela duas vezes. Então, eu fui ano passado, eu fiz em 38 horas, né? E com a vontade de reduzir o tempo de prova, de fazer em 35, que me despertou essa vontade, assim, de me superar, de eu fazer o meu melhor, de eu buscar o meu tempo, né? E também porque a Extremo Sul, eles... É um português, que é o Paulo, que faz a prova com a Silvia aqui no Brasil, né?
E eles são muito acolhedores, o povo do Rio Grande é muito acolhedor, muito bacana. Então, assim, toda a estrutura, toda a organização e as bases de apoio, eles têm muito cuidado com os atletas, né? Então, foi essa a grande vontade de voltar e fazer novamente essa prova. E o Leandro ali já está comentando em 30 horas, né? Eu penso o O seguinte, desejo para o ano que vem é Ivonete, esse já. você não pode treinar com um professor que não faça o que você faz. Então, eu acho que você deve sim fazer 30 horas, mas levar o Leandro junto, para que ele faça também. Eu também acho uma boa ideia. Quando a gente conversou e a gente falou nas 35 horas, né? Nossa, eu fiquei preocupada. Eu pensei, nossa, o que que eu fui fazer, né? Mas depois deu certo todas as nossas estratégias, né? O tempo também contribuiu, porque lá na no cassino, existem muitos altos e baixos, né? Então, tudo deu muito certo, né? Para que eu conseguisse fazer nessas 33 horas e 50. O objetivo para o ano que vem, com certeza, eu tenho vontade de voltar assim, de fazer as 30 horas. Hoje eu já posso dizer com mais experiência o que eu faria diferente para chegar nas 30 horas. Eu já consegui analisar, pensar na prova, quais que foram as estratégias que a gente usou que talvez pudessem ser melhoradas, né? Então, eu acredito que é possível fazer as 30 horas sim. Então tá, nós vamos falar disso mais adiante então. Tá respondido, pode ser até que volte para baixo das 30 horas e nós vamos voltar nesse assunto, tá bom? Bom, agora eu quero falar um pouco da preparação da prova. Na verdade, pessoal, eu reuni a pergunta de vocês, separei por blocos, passei ela para a Ivonete, agora eu estou tentando coordenar isso aqui, por isso que algumas das perguntas que vocês fizeram aqui, eu estou passando o olho, elas serão respondidas um pouco mais adiante. E para quem chegou agora e não sabe o que é essa live é para entrevistar a querida Ivonete, que fez uma prova de 226 quilômetros nesse último final de semana, e foi a recordista da prova novamente, com 33 horas e 50. Bom, preparação da prova. Quanto tempo e como foi a sua preparação para essa prova? Qual foi o tamanho do ciclo e como é que foi? Brevemente, o que aconteceu? Como foi isso? Então, Saulo, eu sempre tenho para mim que a gente se prepara ao longo dos anos, né? Então, eu já vim fazendo outras provas de 50, de 100. A própria Extremo Sul, ano passado, ela já me preparou para isso. Então, a preparação agora para essa de novembro específica, a gente começou há pelo menos 6 meses. Então, a gente vinha aumentando as quilometragens dentro do mês, mas eu praticamente, nesses últimos 5 meses, eu treinei 2.000 quilômetros para essa prova. Então, assim, de julho até agora, a gente evoluiu de 400 até 600 quilômetros dentro do mês. É pancada. O seu maior longo foi 100 quilômetros, concorda? É isso, né? Foi 100 quilômetros, aham. Ótimo. Dentro Então, de um observe, mesmo dia, né? é dentro do mesmo dia, né? Lógico. Então, vocês observam que quando você faz uma maratona de 42, a gente corre ali 34, 36. Quando a gente faz 226, o longão dela chega a 100. Amanhã eu quero fazer uma live com o Leandro explicando por que, que ela não chega, sei lá, a 180 quilômetros, tá ok? Eu vou explicar isso para vocês. Mas, para quem faz uma ultra dessa, o fator mente tem um grande peso e nós vamos entrar nele daqui a pouco. Mas o seu limite foi ali 100 quilômetros. E aí me diz uma coisa, você está motivado o tempo todo para os treinos? Ou seja, todos os treinos são feitos com motivação ou tem dia que vai arrastada? Não, com certeza não. Tem dia que eu acordo de manhã, eu olho aquilo e eu penso, nossa, e é hoje. E tem que sair aquele treino, não tem jeito. Ou eu faço, ou eu fico sofrendo o dia inteiro. Então, não adianta. Tem dia que realmente é difícil, né? Tem dia que eu não quero fazer, mas eu sei que se eu não fizer, ele vai fazer falta. Então, o Leandro pode dizer aí quantos treinos que eu acabei não fazendo, ou eu acho que não foi nenhum, né, Leandro? Todos foram feitos. Eu também acho que não foi, não. Existe o dia que eu não. Oi, Saulo? Deu uma parada. Sim.
Pronto, voltou. Voltou, né? Voltou? Voltou. 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 Saulo, então sim, existem dias assim que realmente eu também não tenho vontade de treinar. Treinei bastante na esteira, tinha dias assim que, nossa, eu saí de lá assim arrasada. Assim, os últimos treinos mesmo assim foram bem difíceis, assim, o corpo parece que ele não quer sofrer, né? Ele quer dizer, não, deu já, agora chega. Mas a gente tem que colocar a cabeça nessa hora em movimento e dizer, não, eu tenho que fazer, e esse é um objetivo, se eu não fizer, eu não vou conseguir chegar bem, ou eu vou sofrer muito mais na prova, né? Então, quando a gente segue um planejamento, quando a gente segue a planilha, esse é o objetivo de que quando chega o dia da prova, as coisas ficam mais fáceis. Então, eu sigo à risca os meus treinos. Então, olha só, o que você está falando é o que a gente fala muito aqui na SRun, né? Isso aqui, né? Ó, tá invertido, mas é consistência. O humor varia, a consistência não, né? O treino é a prova é o espetáculo. Até uma super ultramaratonista como a Ivonete não está motivada todo dia, não está de bom humor todo dia, não está afim todo dia, mas ela vai lá e acontece e faz o que tem que ser feito. Então, pessoal, isso é para tudo na vida, né? Tudo que a gente quer muito, não é todos os dias que a gente está afim de fazer, mas é todos os dias que nós temos que ir lá e fazer. E a gente nunca arrepende quando faz, né, Ivonete? Com certeza. Depois, quem corre sabe que como é gratificante depois quando você fez um treino que você olhou para ele e estava tão difícil, era difícil, hoje não vou conseguir fazer e foi lá e fez. Né? Eu já me peguei muitos assim, de achar, não, hoje não vai dar. Quando o Leandro colocava um pouco mais de velocidade, eu pensava, meu, como é que eu vou dizer hoje para o Leandro que hoje não deu? Aí eu pensei, não, eu vou tentar fazer. E aí depois deu. Pensei, nossa, mas foi mais fácil do que eu esperava. Então é a Exatamente. nossa mente que está querendo nos sabotar, né? É isso aí. E aí, ainda dentro da preparação da prova, o que que você faz para correr 400, 600 por semana e não ter lesão? Porque o desafio da prova não é só o 226, são os 2.000 rodados sem lesão, porque não adianta você fazer 2.000 e chegar no dia lesionada, né? Qual é a dica que você dá para que não tenhamos lesões? Então, Saulo, eu faço fortalecimento também de 2 a 3 vezes por semana, né? Então, isso tem me ajudado muito. E eu sigo sempre assim, ó. Quando eu sinto alguma dor, eu já converso com o Leandro e a gente, às vezes, muda algum treino, né? Mas o fortalecimento tem me ajudado muito, assim, raramente a gente mudou algum treino, né? Mas eu acho que é por aí, é o fortalecimento, é a planilha, inevitável que às vezes possa estar dolorido, né? E quando está dolorido, observar essa dor, né? Eu acabo não tomando nenhuma medicação, porque eu acredito que o nosso corpo, se ele está sob efeito de alguma medicação, ele pode estar escondendo alguma lesão, então, se eu Isso. estou com efeito do remédio, eu posso me lesionar. Então, se eu estou sentindo a dor, às vezes a gente alivia um pouco o treino, alguma coisa assim, mas é muito raro. A questão do reforço tem me ajudado muito e sigo bem à risca isso para evitar qualquer problema. E você tem uma boa técnica de corrida. Eu já vi os seus vídeos laterais. Você tem uma boa técnica. Com certeza, ter uma boa técnica evita muito das lesões, concorda? Sim, com certeza. Eu acredito que ao longo do tempo eu consegui desenvolver isso o que eu precisava ajustar ainda, né? Os vídeos que você posta, as aulas que você nos encaminha sempre, eu tenho dado bastante atenção para que eu consiga melhorar também o que me ainda falta, né? E nada melhor do que fazer essa filmagem, né? E a gente se observar no vídeo onde que tá o detalhe que precisa ser melhorado. É exatamente isso, Vanete. Aqui na SRO nós temos 3 pilares que são fundamentais, que você sabe muito bem. Primeiro, conhecer a técnica de corrida, que é assistir às videoaulas, fazer os exercícios, se filmar, ou seja, buscar a boa técnica. Segundo, seguir o planejamento proposto, isso você é consistente. E terceiro, estar motivada. Não o tempo todo, mas estar buscando motivação.
Então, esses 3 pilares, que são os pilares da SRun e que são os seus também, nos leva ao sucesso, a conseguir fazer proezas como essa sua, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Olhar também como você está correndo, o tênis que você está utilizando, né? A técnica principalmente, e ter essa troca com o seu treinador, né? Porque ele também precisa saber como você está se sentindo, né? Se tem alguma dor ou não, para fazer algum ajuste quando necessário. E, inclusive, você falou uma coisa aí de percepção. A gente fala aqui muito na SRun sobre percepções e sensações. Fim de semana retrasado eu fiz 53 quilômetros e nesse final de semana eu fiz uns 50, que eu estou treinando para fazer uma ultra de só 80 em dezembro, não é 223. Mas na parte interna da coxa, eu senti uma dorzinha na musculatura. Pessoal, não era uma lesão, era simplesmente uma necessidade de eu identificar qual era o ponto e eu mesmo pegar um bastão ou a própria mão e pressionar a musculatura naquele local para tirar aquela contração. Muitas vezes a gente vai sobrecarregando aquela contração até que ela vira uma lesão. Ou seja, essa percepção, com certeza, no seu percurso, né, Ivonete? Você teve essas sensações de dores em que você teve que se cuidar para que não vire uma lesão. Ou seja, você, eu, qualquer ultramaratonista não está isento de dores, mas nós temos que ter essa percepção para buscá-lo rapidamente a correção. Exatamente, Saulo. Eu sempre tenho para mim assim essa questão de tá doendo muito, quantos dias que doeu. Por isso que é a questão do remédio, ela mascara algumas coisas. Então, Não assim, pode. com certeza, eu tive muitas dores, com certeza. E sempre em lugares diferentes, depende aonde que você vai treinar. Quando vai fazer morro, quando você vai fazer pista, né? Então, assim, essa percepção é necessária e o que você falou da questão né, da massagem, de sentir o que está acontecendo, para mim também eu acabo fazendo com bastante frequência. Isso aí. Olha só, já passamos 27 minutos da nossa live. Antes de falar da prova, diz para mim o que a corrida te ensinou pensando na sua vida profissional. São perguntas das pessoas, tá? Ou seja, correr uma distância tão longa, o que a corrida tem te ensinado para a sua vida profissional para que você seja melhor? Então, Saulo, eu acho assim, ó, que levando para o campo profissional, primeiro o planejamento, né? Que prova que você vai fazer, né? Se você quer fazer uma prova de 5 ou de 10, que prova, né? Porque daí você vai despertar o foco, esse é o teu foco, é o objetivo que você quer chegar. O planejamento de como vai fazer isso, a disciplina, a organização, né? Tudo isso são coisas que você tem que ter no seu dia a dia. A persistência, a consistência, porque se eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros e eu não treinar, não ter disciplina no meu treino, vai chegar no dia da prova, eu vou estar triste, desmotivado, pensando, nossa, mas eu não treinei, será que vai dar certo? Então, na questão da disciplina, ou quando surge um obstáculo, né? Quando eu vou fazer uma prova de 100 quilômetros, um obstáculo, por exemplo, uma dor. O que eu vou fazer para aliviar essa dor? Eu vou mudar um treinamento? Eu vou mudar um planejamento? Né? Ou eu hoje quero migrar de 5 quilômetros, eu quero fazer uma meia maratona em 6, 8 meses, né? E eu não estou fazendo reforço muscular. É necessário reforço muscular para provas mais distantes, até para provas curtas, para você ter força, para a musculatura conseguir suportar isso. Então, assim, ó, esses fatores são essenciais. Sem eles, isso não acontece. Então, o foco, principalmente, para você saber, eu quero chegar naquele objetivo, né? E aí, para você correr atrás dele, a consistência, a disciplina, né? A garra, a determinação, tantos outros fatores, né? Olha só, pessoal, para quem não é da SRun e chegou agora, nós estamos fazendo uma live com a Ivonete, que fez uma prova agora de 226 quilômetros. Nós temos o privilégio de ter a Ivonete como uma atleta da SRun, ajudamos ela a fazer essa prova, né? Contribuímos porque ela já era gigante antes de treinar conosco. E nesse aspecto da vida profissional e pessoal, a Ivonete sabe bem que aqui nós temos 5 fatores que são determinantes que nós pensamos. Nós precisamos de ter sonhos e objetivos.
basicamente são juntos. Sonho e objetivo, eles estão muito alinhados. Quando nós temos sonho e objetivo, nós temos metas a serem cumpridas para atingir esse sonho. Para ter essas metas, que são esses degraus para a gente atingir o nosso sonho, nós temos que ter planejamento, que são as planilhas de treino. E quando você tem um planejamento, e à medida que você vai cumprir no seu planejamento, você vai ficando motivado. Quando você fica motivado, você se torna consistente. Aí a gente se torna imparável, porque é aí que entra o humor varia, a consistência não. O treino é a prova é espetáculo. Porque se a Ivonete está, no geral, motivada para seguir o planejamento dela, para atingir as metas dela, para atingir o objetivo dela, ela se torna consistente. E esse é o grande desafio para a vida pessoal e profissional. Nós temos o livre-arbítrio, né, Ivonete, de sentar no meio-fio e chorar, ou de continuar seguindo, mesmo com as adversidades. Então, é a consistência que nos faz isso. Tendo essa motivação, planejamento, nós chegamos lá. Eu sempre digo, Saulo, que o objetivo ele tem que estar no coração. A partir do momento que ele está no coração, você vai fazer qualquer coisa para buscar ele. Né? Vai suportar a dor, vai treinar em dias de frio, vai treinar em dias de calor, vai treinar na hora do almoço, mas vai cumprir exatamente o planejado para chegar naquele objetivo. Então me fala 5 palavras agora de bate-pronto para que você tenha sucesso na corrida, sucesso na vida profissional, sucesso na vida pessoal. 5 palavras que você acha que são determinantes para todas as pessoas que estão nos assistindo, corredores de muita distância, ou pouca, ou nenhuma. Planejamento, disciplina, determinação, consistência, foco, responsabilidade, senso de humor. Isso aí é fantástico. Outras mais. É fantástico. Eu falo muito com as pessoas que nós temos que ser gentis e pacientes conosco mesmo, porque tem dia que a gente não está afim, né, Ivonete? Exatamente. Bom, então tá. Vamos então agora partir para a prova, tá ok? Vamos falar agora um pouco da alimentação e hidratação, sempre respondendo as pessoas. Antes da prova, como é que foi dias antes a sua alimentação? Essa pergunta foi do Claressandro, né? O Instagram dele. Nos últimos dias, como que foi? Assim, ó, eu não mudo muito a alimentação, tá? Antes da prova, eu continuo normalmente, né? Mas eu procuro incluir mais carboidrato, né? Macarrão, um pouco mais de pão, mas não exagero, porque eu também não posso comer o dobro do que eu como e sair para a prova com 4, 5 quilos a mais. Então, assim, eu procuro incluir alimentos um pouco mais pesados, o carboidrato, a proteína também, mas sem exageros. Eu não costumo me sobrecarregar nos dias anteriores. Bem normal isso. Perfeito, isso é ótimo, bacana demais. E como é que foi a sua alimentação durante o percurso, a sua suplementação? Durante o pergunta, essa pergunta foi do Evandro, da Fernanda Matos e do Sargento Souza. De uma forma geral, como foi a alimentação durante o percurso? Antes de você falar, e também tem a do Davi, que também é um grande ultramaratonista. Você se alimentou durante todo o percurso ou somente nas bases? Que tipo de alimento você levou na mochila? Se você usou ou não? Ou se você só usou a alimentação da base. Ou seja, eu fiz 5 em 1. Vamos lá. Então, a gente tinha 4 bases de apoio, né? Eram 4 bases grandes, onde eu podia deixar o que eu quisesse, né? Desde roupa, alimento, o que eu quisesse. Eu montei algumas estratégias até eu exagerei até um pouco mais. Eu deixava tudo que eu podia imaginar em cada base. Calça, bermuda, blusa, alimento, primeiros socorros, o bastão, uma mochila de reserva, né? Tudo que eu pudesse precisar, tal quilometragem, eu deixei. Né? Alimentação, eu levei bastante coisa comigo, porque o organizador da prova, ele sempre nos orienta que a gente tem que sair com um alimento suficiente para eu chegar até o fim. Porque podem acontecer alguns problemas durante o caminho, né? E eles podem não chegar nas bases. Esse ano não aconteceu, mas ano passado aconteceu, nós ficamos com uma base a menos.
Então, a gente tem que levar bastante coisa. A minha mochila pesava em torno de 7 quilos, mais ou menos. Então, eu levei água, levei isotônico, levei gel, levei castanhas, eu levei um pãozinho, eu levei, nossa, balinha de goma, eu levei uma barra de proteína. Então, são essas coisas que eu levei. Não exagerei em outras coisas, porque, para mim, durante a prova, eu tenho uma dificuldade grande de comer. Então, assim, por mais que eu estava abastecida, durante a prova, eu não consegui usar o que eu tinha na minha mochila. Então, eu mudei a estratégia ao longo da prova, então eu focava o que as bases de apoio ofereciam, que era um macarrão, uma sopa, né? Um arroz com frango. Então, foi ali que eu sobrevivi, porque com as coisas que eu tinha na mochila, não rolou mais. Que bacana. Então, basicamente, você se alimentou nas bases. Basicamente, né? Foi, E faltou foi. O que eu água. mais utilizei da minha mochila foram as castanhas e a barra de proteína e o gel que eu tinha comigo, né? Usei um período o isotônico, mas depois eu tive que abortar porque eu acabei ganhando bastante dor de estômago. Então, isso eu abortei, mas depois eu retornei, mas talvez em função da ansiedade, do esforço que estava sendo feito, né? Então, a castanha, eu acho assim que para mim foi fundamental e me segurou por alguns quilômetros, e as bases eu procurava comer direitinho nas bases. E não faltou água nenhuma para você durante uma base e outra? Ou faltou, você chegou a acabar a água da mochila? Chegou. No quilômetro 60 até o 97, mais ou menos, eu tinha água e tinha isotônico, mas aí, como eu não conseguia mais tomar o isotônico, acabou para mim faltando água. Então, eu tive que, em alguns momentos, segurar um pouco mais a corrida para eu ainda ter água, porque senão, como era um dia que estava quente, na quinta-feira, então eu tinha que segurar um pouco, senão eu ia tomar e ia me dar mais dor de estômago. Então, eu usei dessa estratégia, né? Tem uma pergunta aqui, Boné, não sei se você consegue responder. Quantos litros aproximadamente de água que você bebeu? O Evandro perguntou. Olha, ao longo da prova eu nem consigo dizer, mas eu imagino 10 litros mais ou menos. Eu acredito que foi isso, porque a gente pegou 2 dias de bastante calor. Entendi. E me fala uma coisa, a Sônia Maura perguntou como é que você administrou as suas necessidades fisiológicas? Na praia? Na praia, melhor coisa que tem, né? Na praia. E mesmo Eu porque não fica tinha o que muito fazer, era aberta, isso, né? era isso. Era Ótimo, isso, era perfeito. isso. Eu olhava se tinha alguém vindo, não tinha ninguém, era ali mesmo. Sim, eu sabia que a resposta seria essa, mas a curiosidade das pessoas, eu fiz essa pergunta. Agora, passando para a estratégia de prova, nós estamos com 38 minutos, tá bom? Estratégia de prova. Sim. O Davi, Sal, perguntou. só falando ali um pouco ainda das necessidades, é Ótimo. importante tomar o cuidado, porque o xixi ele acaba ficando muito ácido, né? E aí, quando a gente não toma os devidos cuidados, pode acabar assando toda essa região ali. Então, eu tinha bastante cuidado. Eu sempre levava um lenço umedecido comigo, né, com a bolsa de descarte de material, e sempre já usava também a vaselina e o hipoclós, que se eu percebesse que pudesse dar uma assadura ou que levemente já estava assado, eu usava as pomadas já. Perfeito. Tinha essa pergunta para frente, então já está respondido. Você usava hipoglose e Sim. vaselina constantemente. Isso aí faz parte das percepções e sensações que temos que ter com o nosso corpo, né? É isso que nos faz ir longe. Nós temos que estar ligado nisso, né? E mesmo assim ainda eu cheguei bastante assada. Isso, mesmo utilizando, ainda não foi o suficiente. Eu digo para as pessoas que fazer uma ultramaratona é a mesma coisa que dirigir um avião cheio de reloginhos. Você tem que estar o tempo todo olhando. Postura, Sim. passada, inclinação, assadura, xixi, cocô, equipamento, falta o que precisa colocar mais. Está chegando uma base, o que eu vou querer naquela base que eu estou sentindo falta aqui? Temos que estar o tempo todo conectado nisso, não é isso? Exatamente, Saulo. Perfeito. Se eu não tivesse usado dessa estratégia de ter tudo comigo, poderia ser muito pior. Ótimo.
Estratégia de prova. O Davi perguntou, qual foi a sua estratégia de prova? O Ultra Race também é da SRun, tá bom? Ambos também são da SRun. Qual a estratégia que você detou? Você largou muito forte para distanciar das pessoas ou manteve a regularidade o tempo todo? Enfim, qual é a estratégia que você adotou? E já emendando na segunda pergunta sobre a estratégia, o Davi diz que te acompanhou pelo site, que teve uma base que você ficou um tempo maior. Ele perguntou se você conseguiu dormir e se você estava dormindo nesse momento. A Carla Alves também perguntou se você dormiu em uma das bases. Ambos te acompanharam muito no site. Sim, então, talvez o Davi percebeu ali que faltou, pelo meu Strava, ele deve ter olhado, porque eu usei 2 relógios. O segundo relógio ele não estava conectado com o meu Strava, então talvez ele percebeu que eu fiquei muito tempo parada, mas é porque essa informação ainda não foi passada lá para o Strava, então pode ser isso, tá? Eu ainda tenho que fazer. Mas, enfim, a estratégia... o objetivo quando você A gente percebeu foi no site te acompanhando na prova. Ah, tá. Mas eu chego lá. Ok. A estratégia foi, quando você vai para uma prova longa, assim, o objetivo é concluir. Você vai competindo de 0 a 0 com todo mundo sai em 0 a 0, né? Eu pesquisei um pouco das outras atletas, mas não tinha muita informação, né? E aí o meu segundo objetivo era fazer nas 35 horas, né? Mas, quando eu conversei com o Leandro, o que a gente ia fazer, como que ia fazer, porque ele sabe do meu ritmo, sabe onde eu posso colocar mais velocidade, onde menos, onde que a gente tinha que segurar, claro que observando o que a prova ia me trazer também, né? A gente achou que seria legal eu largar um pouco mais forte, então a gente largou em pace de 5:30, 5:40, né? E aí eu fui sempre seguindo os primeiros ali, né? Tava entre os 8, 10, e fui tentar me manter daquele jeito por os 90 quilômetros, mais ou menos, né? Então, ali depois foram as primeiras bases, né, que chegaram, aliás, no 90 não, no 23 tinha uma base, no 60 tinha outra e no 90 tinha outra. E a ideia para chegar nas 35 horas era ser mais breve possível em cada base. Eu não dormi em nenhuma base. Então você foi breve nas justamente bases. Breve nas bases, porque a gente queria chegar nas 35 horas e eu não sabia o que me esperava no dia seguinte, porque a previsão era de chuva, ou podia estar muito tempo correndo na areia fofa, então isso ia fazer com que eu não conseguisse fazer as 35 horas. Então, por isso ser breve nas bases. Se tivesse tudo bem, ia ser breve nas bases, né? Até no quilômetro 97, eu estava bem, estava em primeiro, mas eu sempre me mantinha informada como que vinha a segunda, mas ela sempre vinha bastante próxima. Então, quando eu cheguei no quilômetro 97, eu estava pronta, assim, para fazer mais alguma coisa, ela chegou. Então, eu tive que, nem podia esperar muito, eu tive que ir embora. Muito rápido, né? Olha, o Ian escreveu agora há pouco aqui, é muito orgulho de tê-la conosco na SRun, tá bem? Nós estamos muito orgulhosos de você, muito felizes, muito orgulhosos mesmo dessa sua conquista. É apaixonante. Eu, o Leandro, a Fernanda, o Ian, todos da SRun chorou muito durante a sua conquista e acompanhamos muito de perto. Eu estou falando disso no momento da estratégia, porque a gente acompanhou de perto, viu que você fez, com certeza, o melhor de você. Então, é apaixonante isso, tá? Muito parabéns mesmo. Eu que agradeço, Saulo, assim, ó, ser recebida tão bem. Você veio treinar conosco nessa run, tá bom? Eu não lembro como. Olha, eu digo que é coisa de Deus. Era para eu estar aqui, foi uma coincidência, né? Mas eu também agradeço muito essa recepção que eu tive desde o primeiro momento com você, com o Ian e com o Leandro. E eu estou muito feliz, realmente, assim, de conseguir fazer o que a gente planeja, o que o Leandro coloca ali para mim na planilha.
e ser tão motivador para que eu consiga imaginar outros objetivos, outras provas, né? Até outro dia eu e o Leandro estava brincando, eu disse, Leandro, não me fala mais em 30, 40 quilômetros, me fala em 5, eu quero ser velocista agora. Então, assim, eu agradeço, porque assim, ó, eu tenho tantas vontades e o Leandro me desperta tantas vontades que eu também tenho agora vontade de fazer 5, ser mais veloz nos 5, sabe? Então, assim, é isso que eu digo, assim, da forma que eu sou recebida e como nós atletas somos tratados, assim, ó, com reconhecimento, com humildade, com respeito. Então, isso nos torna cada dia mais fortes. Isso é motivador, faz com que a gente consiga, dia após dia, fazer o que a gente planeja, né? Olha, eu fico muito feliz porque a SRAM, ela traz para perto dela pessoas com a energia que você tem, que é parecida com a nossa, e que é parecida com todos esses likes que você está vendo aqui agora. Você está vendo essa chuva de likes? Então é fantástico. Mas muito, muito orgulho, tá bom? Muito orgulho. Corpo e mente, Ivonete, nós temos 15 minutos, corpo e mente. Aqui tem a Marisa Dion que colocou, é mais do que Mulher Maravilha, ela é ultra mulher. Quando a mente insistia para você parar, o que você fazia para não desistir? Como que você vence a mente quando bate aquele pensamento de cansaço? Foi a Drica Vasconcelos que perguntou. E o que manda nesse tipo de prova? Corpo ou mente? Foi o Ferrari. E durante a noite, qual o maior desafio? Então, assim, o que fazer para não desistir? Quando é que bate o cansaço? Como é que faz? Corpo ou mente? Fala sobre isso tudo junto. Olha, o corpo vai, a mente tem que ir junto, né? Mas a mente, ela comanda muito. Às vezes, teu corpo vai e a mente não quer ir. Então, assim, eu me lembro do segundo dia, que estava um dia muito quente, e o sol batia muito na água e a água estava muito quente para tomar. Era muito difícil para mim. Eu gosto muito de tomar água gelada, então a água quente para mim, nossa, era complicado. Complicado. Parecia assim que meu estômago ia ferver a qualquer momento. Então, e aí eu estava sem dormir, o segundo dia foi bem desesperador. E eu sempre focava, pensava muito na chegada, pensava no objetivo, pensava nas 35 horas, pensava que eu estava em primeiro, que eu não podia fazer ela, deixar a segunda colocada se aproximar, né? Mas o segundo dia, assim, teve um momento de desespero que eu olhei, assim, o céu azul, eu dizia, Deus, manda uma nuvem, só uma nuvem eu queria. Uma sombra, né? E não tinha uma sombra. Daí eu olhava assim para o lado, olhava para o outro, olhava para o mar, olhava para a areia. Nossa, mas eu precisava dormir. Daí eu passava na minha cabeça aquela imagem assim de deitada, dormindo. Mas aí eu me peguei e disse, não, mas não tem sombra, tu não pode dormir aqui. Porque senão eu ia, sei lá, provavelmente ia dormir e ia passar mal ali, né? Aí eu olhei para o mar e eu levo comigo aqui um paninho para mim limpar o suor, assim, né? Daí eu pensei, eu vou jogar esse paninho lá no mar e vou colocar aqui em cima da minha cabeça, assim, coloquei com bastante água e botei aqui assim, e aí começou a me refrescar. Daí, olha, Leandro, é para ti essa. E eu gritei assim, Leandro, me ajuda! Daí o Leandro, não sei de onde veio e me ajudou. Então, assim, esse pensamento e a vontade da chegada, assim, de cantar música, tem uma música sempre que eu canto, e de rezar, de contar número, né? No final, quando faltavam 30 quilômetros, não sei se vai dar tempo, mas eu usei uma estratégia de passada com número. Nossa, foi muito bom, mas é esse o pensamento que me veio e eu tinha que achar uma maneira de me motivar naquele momento. Então, me tirou daquela dificuldade, daquele momento que eu queria parar, que eu queria sentar na areia, que eu queria chorar, que eu queria só chegar, não queria nada mais. Ali eu senti assim, nossa, a minha primeira colocação está correndo pelos dedos, assim. Eu tinha essa imagem, assim. Daí eu me peguei forças e eu disse, não vou deixar isso acontecer e vou até o fim. E aí fui pensando e fui chegando daí à base, comi bem, consegui comer uma laranja, então isso ali também me ajudou bastante, me deu força, né? Eu estava muito cansada. E aí foi para a próxima base. Aí a meta era a próxima base. Perfeito, perfeito. Então, vamos passar aqui para o equipamento.
É muito emocionante, mas falta 10 minutos, a gente quer contribuir com as pessoas. Me diz uma coisa, você trocou de tênis, de meia, só de tênis? O que é que você fez? Eu usei o Adidas Ultra Boost do início da prova até o fim. Eu deixei tênis em cada base e eu troquei as meias em cada base. Ótimo, então você só Porque trocou as meias, então. ao longo dos 220 tem os arroios que eles chamam, né? Esses arroios é a água do mar que volta para alguns valos, assim. E aí, são 137, ou você corre dentro da água com o tênis molhado, ou você coloca aqueles sacos de lixo e vai passando, segurando os bastão com o saco de lixo e passa por eles, molha menos o pé, dá menos bolha, mas às vezes o saco fura e mesmo assim ainda acontece de molhar o pé, mas a grande maioria eu consegui fazer isso aí para não molhar tanto. Ah, que ótimo. E os bastões? Perguntaram dos bastões. Atrapalhou mais do que ajudou? Vale a pena levar? Não vale a pena levar? Por ser uma prova plana? O que é que você fala dos bastões? Eu usei os bastões a partir do quilômetro 130, mas como estratégia já deixei no 97 se eu tivesse muito cansado ou se tivesse muita areia fofa. Mas para mim e para outros atletas provavelmente também, ele são duas pernas. Eu puxava o bastão e fazia força com os braços. Eu pensava, ó, agora minhas pernas não dão mais conta, mas os meus braços dão conta. Então, eu puxava força com os braços. Ele ajuda, sim, dar força para seguir mais forte. São 4 patas no chão, 4 pés no chão, né? Igual um animal, quadríceps, né? Sim. Quadrípedes. Sim. Ótimo. Fazia força com os braços. Ótimo. Então você não trocou de tênis, bacana. Bom, basicamente das perguntas nós acabamos, graças a Deus. Então nós temos 9 minutos ainda. Eu passei aqui no Corpo Mente algumas coisas, deixa eu voltar ver se tem alguma coisa muito bacana que a gente possa falar. Qual foi o ponto mais desafiador da prova e como foi a noite correndo, a madrugada correndo? Fala um pouco sobre isso. O mais desafiador e como foi a noite correndo. Então, assim, ó, eu falei para o Leandro quando a gente largou, né, que eu tinha muito medo do que poderia acontecer à noite, né? E o próprio organizador, ele orienta que a gente corra com alguém à noite, né? Até mesmo porque as bases são distantes umas das outras, né? Porque se acontecer alguma coisa, um atleta auxilia o outro, né? Mas, como eu estava lá no quilômetro 97 e a segunda colocada estava na minha cola, eu peguei e fui embora de noite, nem senti a noite. Hoje, pensando na noite, sei lá, eu criei um certo bloqueio, assim, tipo, eu tô correndo e não tem nada que venha até mim. Então, assim, para mim hoje, eu não tenho medo nenhum de correr na noite ali, pelo menos na Extremo Sul. Talvez em outros lugares sim, mas lá na Extremo Sul é tranquilo ir até o final. Para mim tá show. Eu te falo que muitas vezes a maior motivação é a necessidade, né? Bota um urso para correr atrás da gente, que é a maior motivação da vida, né? Que noite, é verdade, né? foi ela? Mas a noite até passou rápido. E qual foi o momento mais crítico da prova? Qual quilometragem? Qual foi a sensação? Assim, o momento mais crítico foi na sexta-feira, de tipo 10 horas, meio-dia, ali que tinha muita areia fofa e muito sol, então ali talvez foi o percurso que eu levei mais tempo, e quando eu percebi ali que faltavam 30 quilômetros e a segunda colocada estava 3 quilômetros atrás de mim. Então, isso ali foi crítico, eu tive que achar estratégias, mudar alguma coisa do que eu tinha planejado, porque se eu continuasse trotando ou caminhando da forma que eu estava, ela nos próximos 10 quilômetros ela ia me vencer. Então, eu não queria isso, então eu tirei forças, estava com muitas bolhas no pé, e eu imaginei assim, bom, se eu tenho um remédio para dor, a dor vai tirar a dor das minhas bolhas. Então, vou esmagar minhas bolhas. Depois eu ia resolver o que eu ia fazer, né, com elas no dia seguinte. E aí comecei a colocar um ritmo de correr 700 e caminhar 300 forte. Então, 700 quilômetros eu caminhava a linha... 700 metros e 300 caminhava forte. Então, eu conciliava isso com a minha respiração
e até fazia a respiração mais alto para conseguir contar as passadas e até 200. Eu contava até 200 e quando eu olhava para o meu relógio tinha dado 700 metros. E aí eu sabia que 300, opa, agora era o meu descanso e ia forte. E assim foram, né, claro, eu imaginei 30. Se eu fizesse 10, eu já ia conseguir tirar uma vantagem. Aí foi 10, foi 11, foi 12... Foram os 14 ali, depois tinha uma base, e aí faltava 16. Aí eu pensei comigo, se dá 14, vai dar 16. E aí fui buscando mais cada quilômetro e fui até o fim. Ó, falaram aqui para chamar o Wilson para ele aparecer aqui para a gente vê-lo. Chama o Wilson logo aí, grita Ô, ele, Wilson, ô, Wilson, olha só. Vem cá um pouquinho. Tem um engraçadinho que colocou aqui, dizem que o treinador dela é lindo, assinado Leandro Personal. Ele mesmo escreveu isso, né? Então é uma necessidade de se achar lindo. Sim. E aí tem aqui, ó, como ela consegue ter bom humor e ter... Olha o homem aí! Ô, Wilson, nós estamos orgulhosos... Boa noite. Boa noite. Em nome de todos que estão assistindo... Bem, Paulo? Tudo jóia. Em nome da SRAM, obrigado. Obrigado por apoiá-la, obrigado por estar conosco. É uma honra imensa conhecê-los. Eu já te conheço sem ter visto de perto. Enfim, é um parabéns para vocês, um casal maravilhoso, uma grande guerreira, em nome de todos que estão aqui assistindo, tá bom, Wilson? E parabéns por apoiar a Ivonete, porque você pode ter certeza que ela inspira muitas pessoas, não somente a correr. O meu propósito de vida aí de muitas pessoas, e da Ivonete também tenho certeza que é inspirar para que as pessoas sejam melhores. Eu sou testemunha de tantos depoimentos que eu escutei, que eu recebi, do tanto que ela tem inspirado as pessoas a serem melhores na corrida e na vida. Então, parabéns para vocês e continue apoiando-a, porque vocês merecem. Todos nós aqui merecemos isso, tá bom? É um prazer estar com vocês. Que bom, Wilson. Muito bacana. Valeu. Valeu. Olha só, Ivonete, então você faz a sua despedida, porque falta só 3 minutos, e eu preciso encerrá-la antes das 7 horas para eu conseguir gravar. Então, que pena, né? A gente podia conversar muito mais ainda, né? Tivesse mais tempo, contar mais alguns detalhes, né? Mas, enfim, eu agradeço todo mundo. Alguém precisando de alguma informação, algum detalhe ainda mais que a gente não foi claro, né? Pode me chamar no meu particular, eu estou à disposição para esclarecer o que for preciso, né? E obrigada para todo mundo. E o Leandro, eu disse para o Leandro, o que nós vamos fazer agora? Daí ele disse assim, calma, vamos planejar com calma. Eu disse, não, mas eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para o Recife, eu quero ir para Cuiabá, eu quero conhecer todo mundo agora. De tanto carinho que eu recebi e abraçar as pessoas e estar junto com todo mundo, essa energia que vocês tiveram comigo durante todo esse meu percurso, com certeza eu recebi essa energia, isso para mim é muito gratificante e obrigada por todos, por me motivar também. E eu tenho certeza que cada um vai buscar o seu objetivo, seja ele de 5, seja ele de 10, sempre com calma, com cautela, que daqui a pouco vocês vão perceber que estão também nos 200, né? Para mim, 200 é mais fácil. Os 5, para mim, é difícil fazer aquela velocidade lá. Então, cada um dentro do seu nível de dificuldade, né? E buscando os seus objetivos. Tá bom? Um abraço, tudo de bom e até mais. Ok, Ivonete, olha, um prazer imenso tê-la ouvida. Se as pessoas quiserem, nós podemos fazer uma outra live dessa na semana que vem. Amanhã eu quero fazer uma live com o Leandro para a gente discutir um pouco mais tecnicamente. Eu vou fazer essa live no Instagram da SRAM. Eu queria que você estivesse lá assistindo conosco, participando pelo WhatsApp aqui para a gente poder comunicar e continuar essa live então amanhã na SRAM, tá bem? O nosso agradecimento do fundo do coração em nome de todas essas pessoas que estão aqui, tá bom? Um grande beijo. Desculpa, eu tenho que terminar, senão eu não consigo gravá-la. Tá bom? Tchau, gente. Pessoal, um grande beijo. Muito obrigado. Até a próxima. Amanhã continuamos a live com o Leandro para falar tecnicamente da prova. Tchau, tchau. Desculpa encerrar, galera. Tchau, tchau.